Olhando para o futuro, as previsões elas são bem preocupantes. Existe uma expectativa de que o aumento dos casos de câncer, doença cardiovascular e obesidade vai acontecer nas próximas décadas, então nós precisamos reagir, né? E uma forma bem estabelecida, eu acho que não há discussão atualmente, é que uma boa alimentação ela pode ajudar a combater esses males que estão afligindo a nossa sociedade. O que a gente aprendeu? Que as doenças crônicas, elas demoram muito tempo para acontecer, décadas, e que com isso sinaliza que existe uma janela de oportunidade para estabelecer medidas de prevenção. Então, nesse sentido, eu preciso destacar que a alimentação é um dos principais fatores de risco. A má alimentação ela está intimamente associada com esses males e, por outro lado, nós entendemos que uma boa alimentação é um fator decisivo para diminuir a chance de uma pessoa adoecer. O que a gente poderia chamar de má alimentação? Eu destacaria o consumo excessivo de açúcar, de sal e de gorduras, principalmente de origem animal, além do consumo muito reduzido de frutas e verduras. Os alimentos eles são produtos muito complexos, eles não têm apenas carboidratos, lipídios e proteínas ou vitaminas e minerais. Nesses alimentos a gente vai encontrar uma série de compostos bioativos. Um exemplo são os compostos polifenólicos, que a gente vai encontrar amplamente em frutas e verduras. Existem mais de 5.000 compostos caracterizados, por exemplo, quiantocianinas e elagitaninos de amoras e de uma cereja brasileira que se chama grumichama, que quando nós tratamos células de câncer de mama com esses componentes, nós conseguimos evitar a agressividade dessas células e isso envolve a expressão de vários genes que estão relacionados com o aparecimento do câncer de mama. Qual que é uma perspectiva desse tipo de pesquisa? É de se conseguir entender quais são os componentes exatos dessas frutas que podem ter um efeito preventivo para que as pessoas possam ingerir e evitar que o aparecimento dessas doenças aconteçam. Normalmente, quando a gente relaciona a alimentação e o câncer de mama, o foco é na alimentação da mulher adulta, né? E, na verdade, os dados mostram que o câncer de mama ele começa bem antes, já no período fetal. Ou seja, a alimentação da mãe durante essa etapa crítica do desenvolvimento, eu diria gestação e lactação, vai afetar a forma como o feto se desenvolve e isso pode ter repercussão na idade adulta dessa pessoa, tanto em relação à sua saúde metabólica como o risco de desenvolver câncer de mama. Ou seja, uma alternativa interessante nesse sentido é pensar na melhoria da alimentação da mãe que quer engravidar, melhorar a alimentação dela durante a gestação e lactação, por exemplo, aumentando o consumo de compostos bioativos que a gente vai encontrar em frutas e verduras. Nós conduzimos um experimento em animais de laboratório em que ratas prenhas foram tratadas com compostos bioativos da amora preta, antocianinas, por exemplo, que dão justamente essa coloração característica das amoras. E o que nós observamos em animais de laboratório é que o maior consumo desses componentes protege as filhas contra o câncer de mama. Ou seja, em se confirmando esses dados agora em seres humanos, a gente abre uma perspectiva muito interessante, que é de começar as medidas preventivas antes da mulher nascer, bem no início da vida dela. Ou seja, isso muda toda a nossa concepção de prevenção, que geralmente ela é focada quando a pessoa já atinge uma idade mais avançada. Eu queria destacar, quer dizer, sim, a mãe ela é importante, a nutrição da mãe durante a gestação, ela impacta a saúde dos filhos, a saúde metabólica, o risco de câncer de mama na idade adulta. E a partir desses achados, nós nos perguntamos, mas e o pai? Pouco se fala do papel do macho na saúde dos seus filhos. Nós temos estudos recentes, que são estudos pioneiros, que foram conduzidos no FORP, que mostram que a má nutrição do pai, por exemplo, uma dieta rica em gordura saturada, de gordura animal, aumenta o risco de câncer de mama nas filhas. Então isso mostra que não apenas a mãe tem que se cuidar em relação à alimentação, mas também o futuro pai precisa se cuidar. E a gente enxerga aí uma oportunidade muito interessante de prevenir as várias doenças na idade adulta, começando as intervenções antes mesmo da concepção, né? Bom, além do componente genético, além da nutrição da mãe durante a gestação,
Existe um componente muito importante que vai afetar a nossa saúde e a forma como nós respondemos à alimentação. É o microbioma intestinal. Então, o nosso intestino é composto por uma série de bactérias e muitas delas são benéficas à saúde. A constituição do microbioma, ela varia de acordo com cada pessoa e a gente sabe e está aprendendo que a alimentação pode afetar a composição da microbiota intestinal. Então, eu dou um exemplo de um estudo recente que foi realizado no FORC, em que voluntários sadios consumiram suco de laranja por uma semana, e após uma semana, que é um período relativamente curto, você consegue mudar o perfil do microbioma intestinal, aumentando o número de bactérias que são benéficas à saúde das pessoas. Então, a partir de um estudo desses, a pergunta seguinte que é importante tentar responder é: em indivíduos obesos, por exemplo, que têm uma microbiota intestinal alterada, será que o consumo de suco de laranja poderia alterar a composição dessas bactérias e isso poderia ter um impacto na saúde metabólica? Então, essa é uma importante questão de pesquisa que nós vamos responder nos nossos próximos estudos. Existe um longo caminho, existem vários desafios de pesquisa, nós precisamos caracterizar melhor os alimentos. Quais são os compostos bioativos que estão presentes nas várias frutas e hortaliças? São milhares. Existem outras perguntas que têm uma característica mais tecnológica, mas que são importantes para a nutrição. É quando nós processamos esses alimentos, armazenamos na geladeira, cozinhamos, o que acontece com esses compostos bioativos? Será que eles se degradam? Será que eles se transformam em outros componentes? E tudo isso é necessário entender, inclusive como os nossos genes influenciam a resposta aos alimentos, o próprio microbioma intestinal, para que a gente possa estabelecer recomendações nutricionais baseadas em evidências científicas e que tenham maior chance de melhorar a saúde das pessoas.